O advogado Carlos Alexandre Conflás entregou ao Supremo Tribunal Federal neste sábado um habeas corpus preventivo em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. O requerimento pede a expedição de salvo-conduto para Bolsonaro e Torres e o trancamento da investigação sobre a ofensiva violenta por ausência absoluta de indícios mínimos de autoria e materialidade. Para o advogado, a inclusão de Torres e Bolsonaro como investigados na apuração sobre os ataques na capital federal se deu como lastro probatório mínimo para a instauração de procedimento penal e contou com violação ao princípio da imparcialidade do julgador. Para a gente conversar mais sobre esse assunto agora, a gente convida o advogado criminalista Paulo Cunha Bueno para participar deste assunto. Tudo bem, Paulo? Uma ótima noite a você. Boa noite, Paula. Boa noite aos ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Queria uma análise sua sobre esses desdobramentos que têm acontecido em Brasília, sobre Anderson Torres ter que responder agora referente aos ataques do último dia 8. Pois é, Paulo, eu vejo com grande preocupação essa determinação de prisão preventiva do ex-ministro e secretário de Segurança Anderson Torres. Vejo isso porque nós estamos falando aqui de um ato absurdo, que foi a vandalização dos prédios públicos em Brasília, sem sombra de dúvida. Foi ato de alguns, não de todos que lá estavam, e imediatamente buscou-se uma responsabilização das autoridades vinculadas à segurança pública no Distrito Federal, chegando-se ao final ao secretário de Segurança recém-empossado Anderson Torres. O ponto que me chama a atenção é que ele só poderia ser trazido, ser chamado à condição de partícipe ou coautor desses atos de vandalismo, mediante a demonstração mínima de que auxiliou, ainda que por omissão, a aqueles atos. E do que se tem notícia, pelo menos do que tem sido veiculado na mídia até o momento, a única responsabilização que se traz a ele é pelo tão só fato de ser secretário da Segurança, o que não é nem de longe o suficiente. Imagina se cada secretário de Segurança estadual fosse ser responsabilizado por algum episódio delituoso ou por alguma insurreição que acontecesse no seu estado ou por alguma má gestão. Não é por aí. Você não pode imputar a ele uma omissão, ainda que culposa, no crime doloso de terceiros e chamá-lo, portanto, a responder juntamente com essas pessoas. Evidente, se você encontra indícios, elementos de que ele dolosamente, pré-ordenadamente, deixou de fornecer meios à segurança para prevenir e para evitar que ocorresse aqueles episódios no dia 8, ok, então você terá aí uma configuração de um concurso de pessoas, ele será chamado à responsabilidade. Do que se tem veiculado até o momento, eu não vejo nenhum elemento que indique isso. Aliás, menos ainda para que se justifique um decreto de prisão preventiva. A prisão preventiva, ela é a medida mais extrema dentro do processo penal que nós encontramos e representa a exceção mais evidente da presunção de inocência que preside todo o processo criminal. Quer dizer, ela é uma forma excepcionalíssima que visa a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação de futura aplicação da lei penal. E eu não verifico nenhuma dessas hipóteses em relação ao ex-secretário de Segurança, que, aliás, vamos combinar, nem se encontrava no Brasil, estava no gozo de suas férias depois de ter sido ministro da Justiça por alguns anos, cargo onde ele teve uma passagem discreta, um cargo muito sensível, muito delicado, passou de forma discreta, tentou em vários momentos, inclusive, pacificar a relação entre o Planalto e o Supremo Tribunal Federal, mas de sorte que hoje, pelo menos no que veiculado, nós não temos nenhum elemento que indique de alguma forma ele participou de forma omissiva na conduta dos indivíduos que depredaram o patrimônio público em Brasília. Doutor, a gente tem observado justamente essa junção de peças, esse xadrez que vai se montando, vai gerando essas especulações sobre quem possa ter estado por trás desses atos. Na sua opinião, tem algum outro personagem que possa ter configurado, enfim, ter incitado todos aqueles ataques? Olha, eu acho que esse fato ele está trazendo ao poder público uma situação muito sui generis, muito insólita,
em termos de investigação, porque o Brasil ele tem um histórico, tem um track record de manifestações, de protestos pacíficos. Foram pouquíssimos os episódios onde você viu a progressão do ato de protesto para atos de vandalismo, atos de violência, enfim. Talvez até por isso não se tenha dado a devida perspectiva na prevenção do que poderia ter acontecido no domingo. Mas a verdade é que nós tivemos ali um grande número de pessoas e é muito complexo você atribuir genericamente a tantos quantos estavam lá os atos de vandalismo. Esses atos de vandalismo, do que eu assisti pelo menos nas redes de televisão, inclusive aqui na Jovem Pan, foram atos de alguns poucos e não de todos. E isso é absolutamente, é uma obrigação absolutamente inafastável da investigação criminal, a chamada individualização. O fato do indivíduo ter ido para uma manifestação, para um protesto, ainda que sem uma agenda bem definida, não significa que ele necessariamente aderiu a atos de vandalismo e de destruição do patrimônio público. Eu vejo com muita preocupação isso, e esse processo de individualização, ele traz prejuízos ao processo penal. Nós temos um caso aqui emblemático, paradigmático no nosso judiciário, que é, por exemplo, o caso do Carandiru. Um dos grandes problemas e que veio atrasando e que gerou nulidades e discussões foi justamente a dificuldade de você individualizar naquela operação quem teria simplesmente participado de um ato típico de polícia e quem teria divergido para um homicídio. Então, nós temos que ter muita cautela nesse processo de investigação e de individualização das condutas. A gente coloca nessa conversa também o professor Marcelo Suano. Professor, a sua pergunta. Doutor, boa noite, um bom final de semana para o senhor. Eu vou fazer primeiro uma pequena reflexão. Aquilo que vem de imediato está se dizendo que foi uma omissão dolosa, razão pela qual chegou-se a esse ponto, né, da prisão preventiva dele. Eu creio que é esse o termo, eu não sou jurista, o senhor me corrija, por favor. O que eu gostaria de perguntar para o senhor são 2 pontos. O primeiro deles se este procedimento que está sendo adotado até o presente, já que ele não está respeitando o processo adequadamente, se há uma forma de revertê-lo internamente no país de acordo com todos os procedimentos jurídicos adequados. Esse é o primeiro ponto. Se há como, ou se apenas por medidas internacionais, porque acabaria mostrando que não seria adequado dentro do Estado Democrático de Direito procedimentos que estariam nessa condição. Botariam uma personalidade, como o ex-secretário ou o secretário que chegou e foi preso. E a outra pergunta que eu teria a fazer para o senhor é a seguinte: se porventura ele está sendo enquadrado como omissão dolosa, para que isso seja uma omissão dolosa, seria necessário que ele tivesse conhecimentos prévios do que iria acontecer. Das duas, uma. Ou ele é um mentor intelectual ou um dos mentores intelectuais de todo esse processo, e eu gostaria de saber se há elementos para chegar a esse ponto. Esse é o primeiro ponto. E segundo, se porventura houve essa informação prévia e ele negligenciou ou ele foi omisso intencionalmente, por qual razão seria ele o responsabilizado, uma vez que surgiram documentos dizendo que a ABIN informou para 48 órgãos que estão vinculados ao Sistema Brasileiro de Inteligência? Por qual razão ele seria enquadrado ou identificado como uma peça fundamental, como uma mente, um mentor intelectual de um processo como esse, e não outras personalidades desses 48 órgãos que receberam o relatório da ABIN, incluindo o Ministério da Justiça? Professor, boa noite, prazer em estar com o senhor hoje aqui, um bom fim de semana também. As perguntas muito oportunas aqui, eu acho que são dúvidas que de alguma forma têm pavimentado a inquietude do meio jurídico em relação ao que nós estamos presenciando aqui. Né? Primeira coisa, eu gostaria de dizer o seguinte: você não defende a democracia abrindo mão da própria democracia. Então, o devido processo legal, o processo penal, há de ser respeitado independente de fatores ideológicos e políticos. O que nós temos aqui é uma discussão em torno do instituto que o direito penal chama de concurso de pessoas. Existe o concurso por omissão, o concurso decorrente de uma omissão de quem teria o dever jurídico de agir? Sim, ela é possível.
mas há de se comprovar efetivamente uma relação de causa e efeito entre a conduta daqueles que depredaram e a omissão do então secretário de Segurança Pública. E para se comprovar isso, seria, como o senhor já antecipou, absolutamente imprescindível que, em primeiro lugar, o secretário soubesse da intenção depredatória dos envolvidos no dia 8, e que tivesse aderido a isso de que forma? Deixando de fazer o que lhe incumbia. Agora, a demonstração de que isso foi uma conduta dolosa é muito complexa. Haveria de haver aqui elementos, provas ou ao menos indícios de que o ministro teve esse contato com os organizadores do protesto e com aqueles que pretendiam vandalizar o patrimônio público. De outra sorte, o máximo que você vai poder imputar seria uma falta do dever de cuidado, uma negligência que é característica não do dolo, mas da culpa. E se formos partir por isso, como eu disse, não existe omissão culposa em delito doloso, como forma de participação no delito. Isso seria uma teratologia jurídica, não teria como você fazer esse tipo de imputação. E aí vem a minha preocupação, e que é algo recorrente quando nós temos questões rumorosas, casos rumorosos colocados aqui em discussão no cenário jurídico, de buscar-se uma responsabilização imediata de alguém, achar uma autoridade para ser responsabilizada pelo fato. Eu fico muito preocupado com isso, notadamente quando se decreta prisão preventiva nessas circunstâncias. Quer dizer, veja, nós estamos tratando aqui de uma autoridade pública que não tem no seu histórico nada que o desabone, está se apresentando espontaneamente, e se há alguma preocupação de que ele, em razão das suas atividades, poderia, de alguma forma, comprometer a investigação, você dispõe de outros meios, né? Hoje você pode deixar o indivíduo em prisão domiciliar, proibi-lo de se comunicar, cancelar suas redes sociais. Vejo como uma medida extremamente preocupante esse decreto de prisão, salvo a hipótese de haver, dentro do inquérito que corre em segredo de justiça, algum elemento que até agora não foi noticiado. Na minha perspectiva, até o momento, o ex-secretário e ex-ministro está preso tão somente pelo fato de ser secretário naquele momento. E vejam, se a gente levar essa política, adotar essa política daqui em diante, então, quer dizer, qualquer rixa dentro de um estádio de futebol que não seja devidamente contida pela Polícia Militar do Estado, o secretário de Segurança vai preso? Não, isso com certeza aqui está se colocando, está se prejudicando o devido processo legal em nome de um caso extremamente rumoroso, grave efetivamente, é bom que se diga, ninguém aqui está defendendo vandalização de prédio público, mas a gente não pode, em hipótese nenhuma, prescindir do processo penal. Doutor, caso Anderson Torres seja realmente efetivada essa prisão dele, para onde ele iria nos próximos dias? Enfim, será que ele realmente ficaria preso? Para onde caminharia aí os próximos passos? E também quais os crimes que ele pode responder aí? Olha, aqui tem uma situação extrema processual delicada, tá? Quando você tem um indivíduo preso preventivamente, a lei determina que o inquérito, a investigação, ela seja concluída no prazo máximo de 10 dias. Em se tratando de crimes federais, seria em 15 dias. Por que isso? O indivíduo preso ele não pode ficar preso eternamente sem estar sendo formalmente acusado, sem estar respondendo a um processo criminal. Transitoriamente se admite no curso da investigação que ele fique preso, mas essa investigação ela tem que ser concluída em regime de urgência. E daí o Código de Processo Penal estabelecer que em 10 dias a investigação tem que ser concluída e remetida ao Ministério Público para que ofereça a ação penal ou não. O ponto é esse, quer dizer, dentro de 10 dias, o Supremo Tribunal Federal deverá encaminhar isso ao Ministério Público, para que ofereça a denúncia ou determine o arquivamento. O ponto será, a competência para apreciar esse fato, tendo em vista que era um secretário de Estado, ao meu sentir, seria o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E aí nós teremos provavelmente, terá que ser formalizada uma acusação dele como na condição de partícipe
dos atos de vandalismo que aconteceram no dia 8 de janeiro. Eu verifico ali algumas possibilidades jurídicas. Você teria aqueles crimes contra o Estado Democrático de Direito. Acho que haveria algumas falhas em relação a esse tipo de imputação, mas inequivocamente você tem o crime de dano ao patrimônio público, esse indiscutivelmente. Agora, efetivamente, uma denúncia para uma ação penal para ser oferecida deverá minimamente estabelecer uma conexão entre a conduta do ex-ministro, do ex-secretário de Segurança, com a conduta dos vândalos. Doutor, ok. Nós conversamos com o advogado criminalista Paulo Cunha Bueno. Muito obrigado. A gente deve continuar acompanhando esses desdobramentos, doutor. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado aos ouvintes da Jovem Pan.